Fala pessoal, tudo bom? Então, seguindo aí na linha das grandes obras em todos os estados do Brasil, hoje vamos falar de uma grande obra feita em São Paulo, tá bom? Parque do Ibirapuera. Vocês vão adorar. Um abraço aí do Tartarugo. Hoje vamos explorar a fascinante história do Parque do Ibirapuera, um dos maiores e mais icônicos espaços verdes de São Paulo. Desde sua concepção até sua realização, vamos descobrir como esse projeto transformou um terreno baldio em um dos principais pontos de lazer e cultura da cidade. Preparem-se para uma jornada que vai revelar como o planejamento urbano e a visão de grandes arquitetos moldaram um dos principais marcos da cidade. Nossa história remonta ao ano de 1951, quando São Paulo, uma cidade em rápida expansão, enfrentava um crescente problema de urbanização e falta de espaços verdes. O prefeito de São Paulo, Faria Lima, tinha uma visão ousada: criar um parque urbano que não apenas servisse como um local de lazer, mas que também se destacasse internacionalmente por seu design inovador. Para concretizar essa visão, foi lançado um concurso internacional de arquitetura e paisagismo. O concurso atraiu a atenção de renomados profissionais de todo o mundo, e o projeto vencedor foi desenvolvido pelo aclamado arquiteto Oscar Niemeyer e o paisagista Roberto Burle Marx. Niemeyer, conhecido por suas formas curvas e modernas, e Burle Marx, famoso por seus jardins exóticos e design paisagístico inovador, trouxeram uma abordagem revolucionária ao projeto. O plano incluía amplos espaços verdes, lagos artificiais e estruturas culturais, refletindo um estilo moderno que se distanciava do tradicional. A construção do Parque do Ibirapuera começou em 1952. O início das obras foi um grande desafio, já que o terreno original era uma combinação de brejos e áreas alagadas que precisavam ser preparados para o novo projeto. Engenheiros e arquitetos enfrentaram a tarefa complexa de drenar e nivelar o terreno, o que envolveu o uso de equipamentos pesados e técnicas avançadas para a época. O projeto inicial incluía a construção de várias estruturas importantes, como o pavilhão da Bienal, que se tornaria um espaço vital para exposições e eventos culturais, e o Auditório Ibirapuera, uma das principais salas de concertos da cidade. Essas estruturas foram projetadas para se integrar harmoniosamente com o paisagismo ao redor, refletindo o estilo moderno de Niemeyer e a abordagem orgânica de Burle Marx. Em 1954, o Parque do Ibirapuera foi inaugurado em uma cerimônia que marcou um momento significativo para a cidade. A inauguração foi realizada em várias etapas, com a abertura de áreas principais que incluíam o pavilhão da Bienal e o Auditório Ibirapuera. Esses edifícios foram projetados para se tornarem marcos culturais, oferecendo espaços para exposições de arte, eventos culturais e concertos. O parque começou a atrair visitantes de toda a cidade e até mesmo de outras partes do Brasil e do mundo. Sua importância não estava apenas na sua funcionalidade como espaço de lazer, mas também no impacto cultural que trouxe para São Paulo. As áreas ajardinadas, os lagos e as esculturas adicionaram um toque de sofisticação ao ambiente urbano, tornando o parque um ponto de referência para a modernidade e inovação na cidade. Na década de 60, o Parque do Ibirapuera passou por uma fase de expansão significativa. A cidade estava crescendo rapidamente, e o parque precisava se adaptar às novas demandas da população. Foram adicionadas novas áreas, como pistas de corrida, ciclovias e áreas para esportes, atendendo a um público cada vez mais diversificado. Além disso, a equipe de engenharia trabalhou na melhoria das infraestruturas existentes, como a drenagem e os sistemas de irrigação, para garantir a preservação e a saúde das áreas verdes. O paisagismo foi ajustado para incluir novas espécies de plantas e árvores, aumentando a biodiversidade e a beleza do parque. Com o passar das décadas, o Parque do Ibirapuera começou a enfrentar desafios relacionados à manutenção. A infraestrutura, que já mostrava sinais de desgaste, exigia reparos e atualizações para garantir a segurança e a funcionalidade do parque. A engenharia civil entrou em ação para abordar questões como a deterioração das estruturas, a necessidade de restauração de áreas ajardinadas e a melhoria das instalações para atender ao aumento do número de visitantes. Durante a década de 1980, foram realizados vários projetos de manutenção e reforma.
Essas obras incluíram a restauração de edifícios históricos, a modernização dos sistemas de iluminação e a implementação de novos métodos de conservação para preservar o design original do parque. Nos anos 1990, o foco mudou para a revitalização do parque, com a intenção de modernizar o espaço e restaurar sua grandiosidade histórica. Foram lançados projetos para atualizar as instalações e melhorar a acessibilidade, mantendo a essência do design original. O trabalho envolveu a colaboração entre arquitetos, engenheiros e paisagistas para garantir que as mudanças fossem feitas com respeito ao legado do parque. O processo de revitalização incluiu a renovação de áreas específicas, como os jardins de Burle Marx, que foram cuidadosamente restaurados para preservar o estilo paisagístico inovador. Novos espaços culturais e recreativos foram adicionados, reforçando a importância do parque como um centro de atividades para a comunidade. O início dos anos 2000 trouxe uma nova onda de renovação e expansão. O parque se modernizou com a adição de novas atrações, como centros de atividades esportivas, áreas de lazer e centros culturais. A modernização das instalações incluiu a construção de novos pavilhões e a atualização das infraestruturas existentes, para melhorar a experiência dos visitantes e manter o parque relevante para as novas gerações. O parque também começou a se estabelecer como um importante local de eventos culturais e festivais, atraindo uma ampla gama de atividades que variavam de exposições de arte a eventos esportivos e musicais. Essa expansão ajudou a consolidar o parque como um centro cultural vibrante e dinâmico. Na década de 2010, a conservação ambiental e a sustentabilidade passaram a ser prioridades para o Parque do Ibirapuera. O foco foi colocado em práticas de manejo sustentável, com a adoção de tecnologias eco-friendly e métodos de conservação para preservar a biodiversidade do parque. A engenharia ambiental desempenhou um papel crucial na implementação dessas práticas, garantindo que o parque continuasse a ser um espaço verde saudável e sustentável. O parque passou a incorporar práticas de conservação da água, controle de resíduos e manutenção de habitats naturais. Essas iniciativas não apenas ajudaram a preservar o ambiente, mas também promoveram a educação ambiental entre os visitantes. Hoje, em 2024, o Parque do Ibirapuera é um dos marcos mais notáveis de São Paulo. Com uma ampla gama de atividades culturais, esportivas e recreativas, o parque mantém seu status como um exemplo notável de design paisagístico e arquitetura moderna. Ele continua a ser um refúgio verde no coração da cidade e celebra a evolução e adaptação contínuas às necessidades urbanas. O Parque do Ibirapuera não é apenas um espaço de lazer, mas também um símbolo do planejamento urbano e da inovação que marcaram a história de São Paulo. Sua história é uma celebração da visão e do esforço coletivo que transformou um terreno baldio em um dos maiores tesouros da cidade. Obrigado por acompanhar nossa jornada pela fascinante história do Parque do Ibirapuera. Se este vídeo trouxe valor para você, um like é sempre bem-vindo e ajuda muito na nossa missão de criar conteúdos de qualidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Seus comentários são muito importantes para nós, então compartilhe suas impressões e sugestões abaixo. E, claro, se você conhece alguém que também apreciaria essa história, compartilhe o vídeo com eles. Sua participação é essencial para que possamos continuar oferecendo conteúdos relevantes e inspiradores. Agradecemos imensamente seu apoio e até a próxima!